A história segue com Dong Zhou usando o celular de Yuna para buscar informações sobre Shu Yidao, porque, no momento em que foi salvá-lo, teve um breve lampejo de memória em que viu o rosto do assassino. Mas como era só um fragmento, ele não tinha certeza. Por isso, ao receber a ligação de Yuna, a primeira coisa que perguntou foi se Shu Yidao era alguém confiável. Yuna respondeu que achava que sim, já que Shu Yidao perguntava com frequência se Dong Zhou havia feito contato com ele. Com base nisso, Yuna concluiu que Shu Yidao era a última pessoa que poderia ser o culpado. Essa avaliação acabou desviando Dong Zhou da verdade. Seguindo a orientação de Yuna, Dong Zhou foi até a casa do presidente Che. Quando viu Shu Yidao pela janela, não demonstrou nenhuma desconfiança. Pelo contrário, seu rosto se encheu de simpatia. Vendo que Dong Zhou estava são e salvo, o presidente Che ficou radiante. Ele segurou sua mão e o conduziu até a mesa de jantar. Enquanto esperavam pela refeição, explicou brevemente sua identidade. Mesmo assim, Dong Zhou permaneceu em estado de alerta. Ele inclusive escondeu o fato de ter levado um tiro e caído no mar. Disse apenas que, depois da perda de memória, só conseguia se lembrar do nome Sheng Xian. Mas, para sua surpresa, além da governanta Gong, outra pessoa também reagiu fortemente a esse nome, a filha mais velha do presidente Che, mãe de Yuna. O comportamento da governanta Gong era claramente anormal, mas o presidente Che parecia não notar. Depois de pedir que o mordomo se retirasse para descansar, ele chamou Dong Zhou e os dois genros para conversar em particular. Por coincidência, o segundo genro era professor de medicina e se ofereceu para cuidar da recuperação de Dong Zhou. No entanto, o presidente recusou de imediato e entregou os cuidados médicos exclusivamente ao seu próprio médico pessoal, demonstrando claramente sua desconfiança de que alguém poderia tentar prejudicar Dong Zhou. Contudo, o que ele não previu foi o envolvimento do genro mais velho, Shu Yidao. Assim que Dong Zhou foi internado, Shu Yidao ligou imediatamente para o presidente Lian, informando que Dong Zhou havia perdido a memória e repassando todo o cronograma de exames do hospital. No dia seguinte, quando a médica entrou no quarto, encontrou Dong Zhou fazendo exercícios matinais. Enquanto ele foi trocar de roupa, ela finalmente notou a marca do tiro em seu corpo. Mas, antes que pudesse perguntar, um suposto enfermeiro usando máscara apareceu, dizendo que já havia assumido o paciente e que Dong Zhou já estava deitado tranquilamente na cama. Contudo, assim que a maca saiu do quarto, o falso enfermeiro sacou uma seringa e a cravou no pescoço de Dong Zhou. Ele não teve chance de reagir, e foi dopado em silêncio. No entanto, no corredor, a médica reparou primeiro em uma maca que não deveria estar ali, depois, esbarrou com outro enfermeiro. Ao interrogá-lo, descobriu que aquele era o verdadeiro responsável por buscar Dong Zhou. Ela correu de volta e encontrou a maca vazia. Corte para a cena seguinte. Dong Zhou está sendo brutalmente torturado. Como ele caiu na água e desapareceu, os sequestradores acreditavam que ele era apenas uma sombra, e usaram tortura com água para tentar forçá-lo a recuperar a memória. O episódio 5 termina aqui, com Dong Zhou prestes a virar do mal. Não é à toa que o trailer do episódio inteiro incluía a frase: "Agora começa a verdadeira transformação". Antes disso, tudo que Dong Zhou fez, aceitar a traição da namorada, trocar a senha da conta de 2 trilhões, foi apenas para sobreviver. Mas a partir daqui, seus objetivos mudam. Agora ele quer que todos os culpados paguem, sem exceção. No começo do episódio, ele ainda estava sendo torturado, pressionado a revelar a senha da conta de 2 trilhões. Mesmo assim, nunca desistiu de escapar. Tentou diversas vezes fingir-se de morto, mas sempre era descoberto com pancadas na sola dos pés. Após um dia inteiro de tortura, ambas as partes estavam exaustas, e Dong Zhou finalmente se acostumou com as agressões nos pés. Fingiu-se de morto uma última vez e conseguiu enganar os sequestradores, que soltaram suas amarras. Quando iam aplicar choques, ele tomou a arma do sequestrador e nocauteou ele, e depois afogou o outro. Porém, ao sair da sala de interrogatório, ficou chocado. Estava num auditório enorme com uma cadeira no meio, ou seja, havia um terceiro sequestrador. Mas era tarde demais. Exausto, foi pego de surpresa pelas costas e não teve forças para reagir. Quando estava prestes a morrer por asfixia, alguém apareceu, Shu Yidao, o genro do presidente Che. Mas o que ele fazia ali? Apesar de parecer aliviado, Dong Zhou permaneceu alerta. Mesmo quando chegaram à porta do hospital, insistiu em ver o presidente Che primeiro, pois sabia que ele era a única pessoa realmente confiável. O que ele não esperava era que, antes de conseguir cumprimentá-lo, outro velho apareceu e o abraçou, o verdadeiro vilão por trás de tudo, o presidente Lian. Ao saber do sequestro de Dong Zhou, a primeira pessoa em que o presidente Che pensou foi justamente no presidente Lian, conhecido por seus métodos obscuros. E Lian, por sua vez, decidiu usar a situação para se aproximar de Dong Zhou e ver se ele ainda tinha ou não memória. Mas para a decepção de ambos, Dong Zhou não só estava grato como parecia completamente desorientado ao saber que tinha uma explicação a dar. Entretanto, o que os deixou desconfiados foi uma frase de Shu Yidao, que disse que ao salvar Dong Zhou viu uma marca de tiro. Isso fez com que Dong Zhou entrasse imediatamente em estado de alerta, pois desde o resgate, ele nunca havia ficado com o torso exposto. Somando isso ao fragmento de memória, ele teve certeza de que Shu Yidao era o atirador. Porém, para não levantar suspeitas, manteve a calma. Quando o presidente Che o convidou a passar a noite, Dong Zhou surgiu de surpresa na academia de Shu Yidao e fez a pergunta fatal. A resposta de Shu Yidao foi hesitante, e antes que conseguisse formular algo, Dong Zhou voltou a sorrir e comentou que se lembrava vagamente de alguém armado, e que achava que era ele.
Shuidao aproveitou o gancho para dizer que os dois não se davam bem e que talvez Dong Zhou tivesse transformado em inimigo imaginário, o que justificaria essa memória falsa. Mas para Dong Zhou, pouco importava a justificativa. O nervosismo de Shuidao já havia entregado tudo. Restava agora apenas uma última dúvida, relacionada ao nome Shen Xian. Dong Zhou percebeu que a mulher que reagiu fortemente a esse nome era, possivelmente, sua mãe biológica. Desde o momento em que a governanta Gong lhe serviu o bolo, Dong Zhou notou algo estranho em seu comportamento. Mesmo assim, esperou até agora para confrontá-la, uma prova de sua paciência extraordinária. Diante disso, Dong Zhou contou seu sonho do acidente de carro, e como acordou ao ouvir alguém gritar Shen Xian. Ele afirmou que tinha certeza de que era ela quem estavam chamando. A governanta tentou esconder sua reação, mas foi em vão, sua expressão a denunciou. Mesmo assim, Gong continuou negando. Mas Dong Zhou, claro, já sabia a verdade. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Diante do tom agressivo, ele respondeu dizendo que se esforçaria para recuperar a memória e pediu que ficassem tranquilos, uma fala que, na prática, equivalia a um pedido para se retirarem. A governanta Gong, ao sair do quarto forçando-se a manter a compostura, não conseguiu mais sustentar o próprio corpo e, ao cambalear, começou a murmurar outro nome, Sha Deu Seu, o nome da filha mais velha da família Shaibol e uma das poucas pessoas que provocavam reação em Cheon Yong-il. No dia seguinte, Shuidao, usando como desculpa a visita à irmã, levou Dong Zhou até a casa do médico responsável por seu tratamento. Disse que ela faria antes uma sessão de hipnose. À tarde, Younan a buscaria para ver a irmã. Talvez por causa da ansiedade acumulada, durante a hipnose Dong Zhou não apenas se lembrou que não era ele quem dirigia no momento do acidente, mas também recordou que havia uma menina no banco de trás, uma garotinha de apenas 5 ou 6 anos. No momento em que tentou enxergar o rosto do motorista, seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Diante disso, o médico optou por acalmá-lo e induzi-lo suavemente ao sono. No entanto, foi justamente esse o sono mais tranquilo que Dong Zhou teve em muito tempo. Ao acordar, parecia revigorado. Coincidentemente, Younan chegou para levá-lo até sua irmã, e a urgência dentro dele finalmente se tornou impossível de conter. Talvez por estar de bom humor, enquanto esperavam um semáforo abrir, Dong Zhou ousou olhar diretamente para a suposta ex-namorada. Foi então que notou a tatuagem no pulso dela, e, ao compará-la com o próprio pulso, ficou evidente quão próximos haviam sido. Mas justo quando a tensão dentro do carro começava a subir, uma buzina inesperada rompeu o clima. Embora o momento tenha sido interrompido, Dong Zhou ficou ainda mais animado. Afinal, à sua frente estava aquela silhueta familiar, com olhos expressivos que inexplicavelmente lhe traziam conforto, dissipando instantaneamente a névoa que a envolvia há dias. A voz familiar, o sorriso acolhedor, tudo fez com que Dong Zhou se tornasse ainda mais ansioso para abraçar aquela figura. Quando o sinal finalmente ficou verde, a irmã correu em sua direção. Mas, no segundo seguinte, e atenção, isso não é uma imagem estática, o tempo pareceu parar. Ninguém sabe quanto tempo passou. Younan foi a primeira a reagir, mas Dong Zhou permaneceu imóvel. Memórias começaram a passar rapidamente por seus olhos. A infância, os gritos ensanguentados ao chamar pela irmã, a traição de Younan em seu vestido de noiva, sua súplica ajoelhada diante do presidente Lian para salvar a própria vida, até a cena em que foi baleado por Shuidao e caiu no mar. Então, uma nova voz ecoou. Era o presidente Lian, cuja fala, cortante como um prego enferrujado, causava arrepios. Quando a cena voltou a Dong Zhou, sua última atuação antes de se tornar alguém completamente diferente finalmente explodiu. O choque incontido, a tristeza silenciosa, a determinação inabalável e, por fim, o ódio visceral. Episódio 6 encerra. É assim que um verdadeiro drama de vingança deve ser. Não há necessidade de rebaixar forçadamente os vilões. Tudo depende da inteligência do protagonista. Tampouco é preciso formar uma grande equipe de vingança. Com apenas 2 ou 3 peões, ele consegue manipular todos à sua vontade. Afinal, todos os vilões estavam de olho em Dong Zhou. Afinal, sua irmã de sangue havia morrido. Se ele recuperasse qualquer parte da memória, seria impossível não se emocionar. Mas, para a frustração deles, Dong Zhou continuava com a mesma expressão confusa de sempre. Inclusive, quando a mãe adotiva estava profundamente abatida, ele chegou ao cúmulo de ir até o próprio assassino, o presidente Lian, e pedir que ele a acompanhasse para oferecer pessoalmente os agradecimentos da família enlutada. Depois, enquanto a mãe descansava, ele aproveitou para sair pela porta dos fundos, com toda a calma. Pouco depois, o motorista responsável pelo acidente foi visitado por uma enfermeira mascarada, aparentemente enviada pelo presidente Lian. A partir daí, tanto seguranças quanto o próprio motorista passaram a cooperar totalmente. Usando o duto de lavanderia, o motorista chegou ao primeiro andar do hospital, onde outra pessoa já havia camuflado um carrinho com aparência de maca, pronto para ser levado discretamente até a saída. Tudo parecia fácil demais. O motorista, confiante, começou a elogiar as táticas do presidente Yon. Mas, nesse momento, a pessoa à sua frente tirou o capacete e, para seu espanto, era ninguém menos que Dong Zhou. Mesmo tentando reagir, já era tarde demais. Afinal, ele já havia sido derrotado 2 vezes por Dong Zhou. Agora, nem coragem tinha mais.
E Donjo, enfim, abandonou toda a fachada. Toda a dor, todo o ódio, transformaram-se em socos, cada um atingindo violentamente o rosto do motorista. Ao mesmo tempo, o presidente Lian recebia a notícia de que o motorista havia desaparecido. O primeiro nome que lhe veio à mente, claro, foi Donjo. Mas, ao procurá-lo freneticamente, Donjo justamente surgiu caminhando calmamente pelo saguão, uma aparição que fez os pelos do presidente se arrepiarem. E ele teve impressão, ou talvez não fosse apenas impressão, de ver um leve sorriso sarcástico no rosto dele. Mesmo exibindo aquele sorriso de escárnio, assim que as portas se fecharam com estrondo, ele deu lugar instantaneamente a uma expressão de profunda tristeza. Afinal, sua irmã, com quem dividia a vida, havia morrido. E ele, além de não poder expressar seu luto como uma pessoa comum, ainda precisava manter a fachada de amnésia o tempo todo. Esse tipo de dualidade emocional foi interpretado à perfeição. Sem dúvida, o presidente Lian já começou a desconfiar. Mas, se Donjo ousou provocá-lo abertamente, é porque já estava com tudo planejado.